Olá, graça e paz. Nós estamos em mais uma edição do programa Palavra Viva. A partir de agora você vai ouvir uma canção com as minhas amigas, a cantora Emily e a irmã Laudiceia. Ouça e adore a Deus com elas. Me perdoe quando te entristeci, me perdoe quando não aceitei, me perdoe quando eu insisti, me perdoe quando não calei, me perdoe quando não te ouvi, ou até quando não suportei teu silêncio falando pra mim que tu sabes o que eu não sei. Eu prometo, Senhor, me esforçar e decido em te confiar. Entendi que o Senhor me conhece bem melhor do que eu. Sou falho, mas te amo, e eu me rendo sim aos teus planos. Tu me disseste que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. Pra você hoje. Eu conheço o teu coração, o teu nome escrevi em minhas mãos. De você não esqueço jamais, é você quem às vezes se vai. Não suporto ver você chorar, me levanto ao ver você clamar. Mesmo que fique sem entender, eu sempre tenho o melhor pra você. Eu te abraço e te dou meu perdão. Vê se alegra esse teu coração e coloque um sorriso no rosto de quem é campeão. És falho, mas te amo, e pra você sim tem os melhores planos. Meus olhos nunca se afastam de você pra te proteger. Me escute sempre lhe dizendo: eu estou aqui com você. Sou falho, mas te amo, e eu me rendo sim aos teus planos. Tu me disseste que todo trabalho é só teu, é somente teu. Descanso em tuas promessas e em teus braços, ó Deus. Te amo, És tudo que eu preciso, Senhor. Você é aqui comigo. Te amo. eu cuido de você. Te amo, te amo. Olá, graça e paz. Eu sou Donizete Maia e essa é mais uma edição do programa Palavra Viva. No dia de hoje, eu quero conversar com você sobre a história desse homem tão conhecido que foi José. José viveu os maiores conflitos que alguém poderia viver na sua idade. Ele era o mais moço na sua casa, na sua família. Ele era o mais querido
do seu pai, dentre todos os seus filhos, Jacó amava e gostava mais de José. Você sabe que essa história se inicia com a triste rejeição dos irmãos de José para com ele. Todos os seus 11 irmãos o rejeitaram. Diz a Bíblia que até mesmo tentaram assassiná-lo após o seu pai Jacó ter lhe dado uma túnica de presente. A Bíblia diz que quando José é lançado dentro daquela cisterna, a túnica que o seu pai havia lhe dado com tanto carinho ficou na mão dos seus irmãos. A partir dali, José vai viver um novo ciclo na sua vida. É aí que tentaram matá-lo, mas não conseguindo, venderam José como escravo para Potifar. Deus então empurra José. As circunstâncias então empurraram José para a casa de Potifar. Lá José teve a experiência de administrar bens e propriedades que ele nunca teve a oportunidade de administrar. A Bíblia diz que Potifar entregou nas mãos de José todos os seus bens e toda a autoridade abaixo de Potifar nas mãos de José. Eu preciso que você perceba que, embora a vida tenha dado uma rasteira em José, ela logo depois o colocou em um lugar de destaque. Perceba também que, após José ter sido seduzido pela mulher de Potifar, ele então foi tentado a pecar contra Deus, mas diz a Bíblia que ele rejeitou o pecado, rejeitou aquela traição, e a Bíblia diz que por causa disso ele foi acusado de estupro, e mais uma vez a vida dá outra rasteira em José, e ele vai para dentro de uma prisão. Só que a prisão de José não é uma prisão punitiva, é uma prisão estratégica. Deus colocou José dentro de uma cela em que só haviam servos de autoridades. Estava ali o copeiro do rei e o padeiro do rei. Você sabe que ali José teve a experiência de colocar em prática o dom que Deus havia dado a ele lá na casa do seu pai, de interpretar sonhos. Só que José não nasceu com esse dom. Foram os irmãos de José que ensinaram ele a interpretar sonhos. Perceba que quando José chegava para os seus irmãos contando os seus sonhos, ele conta os seus sonhos com um ar de que alguém não está entendendo o que aconteceu e que busca uma interpretação. Mas os irmãos de José sabiam interpretações. Tanto é que quando ouviram diziam: será que ele pensa que será maior do que nós? A partir daquele momento José começa a entender, aprender a interpretar sonhos. Entenda uma coisa: tudo, absolutamente tudo que te ocorre, Deus está te capacitando para um propósito maior. Você precisa entender, a partir de hoje, que existem dois tipos de pessoas na terra: aqueles que Deus chama e aqueles que Deus escolhe. Alguns são chamados, e a palavra de Deus para os chamados é essa: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele diz: quem quiser, esses são os chamados, mas os escolhidos são diferentes. Os escolhidos não vêm porque quer, os escolhidos vêm porque Deus escolheu. A Bíblia diz que Abraão poderia escolher se sairia da sua tenda ou não. Deus disse para ele: sai da sua tenda e da sua parentela. Eu entendo que ele poderia muito bem ficar lá, mas ele saiu. A Bíblia diz que ele poderia escolher, porque para Abraão Deus tem uma proposta. Só que José não pôde escolher se saía da sua parentela. José saiu à força, porque para Abraão Deus tem uma proposta, mas para José Deus tem um propósito. É assim a vida de um escolhido. Escolhido não tem escolha. Escolhido não escolhe aonde vai, escolhido não escolhe o que fala, escolhido não escolhe o que prega,
Escolhido não escolhe onde congrega, escolhido não escolhe aonde vai morar. Escolhido sequer escolhe que profissão praticar. O escolhido está comprometido por um propósito divino. O escolhido precisa aprender que as perdas da vida não são simplesmente perdas, mas substituições que Deus faz. Perceba que quando José foi lançado dentro daquela cisterna, a sua túnica ficou na mão dos seus irmãos e foi levada ensanguentada ao seu pai Jacó para que provasse que ele estava morto. Mas a Bíblia diz que quando ele já estava na casa de Potifar, que a mulher de Potifar tenta seduzi-lo e ele foge dela, a túnica de José fica na mão dela. Eu entendo que José pode ter perdido a túnica lá na cisterna, mas na casa de Potifar, Deus já havia preparado outra para ele. Entenda uma coisa: Deus não tira nada de você em vão. Tudo que Deus tira de você, Ele está tirando para substituir por algo melhor do que aquilo que você tem. Quem é escolhido de Deus entende que as perdas fazem partes dos propósitos de Deus para a vida dele. Quem é escolhido não reclama quando a porta se fecha. Quem é escolhido não reclama quando uma pessoa se vai. Quem é escolhido entende que até a hora que ele acorda foi determinada por Deus. Entregue-se aos propósitos de Deus. E quando você se entregar aos propósitos de Deus, você viverá as maiores experiências da sua vida. Perceba que a vida de José começa nesse conflito todo, mas não termina da mesma forma que começou. Quando José estava na casa de Jacó, seu pai, ele vivia como os seus irmãos. Ele comia a mesma comida, vivia o mesmo nível de vida. Mas quando José foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, Deus preparou algo maior para ele na casa de Potifar. Porque Potifar é uma grande autoridade. Então, quando José estava na casa dos seus irmãos, ele era igual aos seus irmãos. Quando ele é expulso de lá, agora ele é menor do que Potifar e maior do que os seus irmãos. Diz a Bíblia que depois que ele foi ali perseguido também na casa de Potifar, ele foi levado pelo destino de Deus até o palácio. Ali ele conheceu o rei. Ali o rei conheceu a unção que estava sobre a vida de José. A escolha de Deus, o chamado de Deus para José. E o instituiu governador do Egito. Agora você percebe que José é menor do que o rei, maior do que Potifar e muito maior do que os seus irmãos. Estou dizendo para você que se você se entregar ao propósito de Deus, Deus vai te fazer maior do que aqueles que te perseguem. Toda vez que alguém perseguia José, Deus o tornava maior do que quem o perseguiu. Deus vai usar o tamanho do seu inimigo para medir o lugar que Deus vai te colocar. Entenda, toda essa dor tem um propósito. Toda essa lágrima tem um propósito. O seu Deus não caiu do trono. Ele ainda é Deus e projetou algo lindo para a sua vida. Creia nisso. Neste momento, eu peço a você que medite nesta palavra, que creia nesta palavra.